Capítulo 3. O golpe que Collis desferiu derrubou Ash e fui dominada por horror. A lâmina era apenas pedra das sombras. Deveria ter pouco efeito sobre um ser tão poderoso quanto um primordial. Mas os numerosos ferimentos que marcavam o corpo de Ash o tinham enfraquecido. Aquilo era evidente. Ash se deteve, alcançando o cabo da lâmina enquanto cambaleava para frente, os olhos arregalados fixos em mim e no calor úmido que eu podia sentir escorrendo pelo pescoço. Ele despencou. Ah, deuses! Ash caiu de joelhos. Fuja! Engasgou, tombando para frente sobre uma das mãos. Um som agudo e aterrorizante explodiu em meus ouvidos. Foi um grito, meu grito. As brasas se agitaram, reunindo-se brevemente antes de se aquietar. A pressão crescia em meu peito, a cabeça rapidamente se tornando um peso insuportável. Apressei-me em direção a Ash, mas não consegui. Minhas pernas vacilaram e bati no chão rachado. Pontinhos de luz pipocaram em minha visão. Com um rosnado, Collis agarrou um punhado do cabelo de Ash, puxando-o para trás. A adaga ainda estava em seu peito, em seu coração. Eu lhe concedi clemência. Pare! Ofeguei, os dedos pressionando o ladrilho enquanto rastejava para a frente de bruços. Collis rolou Ash de costas. E você cuspiu na minha cara. Com braços e pernas trêmulos, eu me ajoelhei. Por favor, eu me forcei a implorar, sangue pingando no chão sob mim. Pare! Minha garganta se fechou, me calando. Você, entre todas as pessoas, já deveria saber. Collis ergueu a perna e então fincou o pé no punho da adaga. Todo o corpo de Ash estremeceu. A mão de Atis cobriu minha boca, silenciando mais um grito meu. Ouça! Sibilou ele em meu ouvido. Ash ainda está vivo. A lâmina de pedra das sombras não vai matá-lo. Ele está apenas enfraquecido pela batalha com Collis, mas se continuar gritando, Collis vai matá-lo. Collis bateu o pé na adaga mais uma vez e sentiu o golpe. Podia jurar que sentia em meu peito. Todo o meu corpo estremeceu. Tudo parecia se agitar e girar, o cômodo, as palavras de Atis, tudo o que via. Tentei me desvencilhar do primordial dos tratados e da guerra, precisando desesperadamente chegar até Ash. Collis estava... Ah, deuses! Ele puxou a lâmina e enfiou novamente no peito de Ash. Um espasmo me repassou rápido e agudo. Fiquei aturdida e fraca, inerte. Atis praguejou baixinho enquanto me virava em seus braços. Sarah? Gravinhas brilhantes de éter chicoteavam em seus olhos. Sarah? Minha boca estava aberta, mas apenas um minúsculo sopro de ar entrava. E ouvi um baque terrível, um som úmido. Lutei para respirar, para virar a cabeça em direção a Ash. Tudo o que eu vi foi o braço de Collis subir e descer, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Uma adaga manchada de sangue refletia o luar. Gritei. Eu sabia que o fizera, mesmo que não houvesse nenhum som. Eu gritei, ainda trêmula. Droga! Atis ergueu a cabeça. Collis, ela precisa da sua ajuda! Gritou a pele mais fina. Merda, Collis, me escute! Sua Tora está morrendo! Baque, baque, baque. Se deixar isso acontecer, você a perderá. Está me ouvindo? Atis fechou os olhos com força e pensei ter flagrado um vislumbre de pânico em sua feição. Mas eu não tinha certeza do que via. Meus olhos não conseguiam focar. Você vai perder sua graeca. As batidas horríveis cessaram. Não, crocitou Collis. Não. O leve aroma de baunilha e lilazes podres, me envolveu e então Atis já não me segurava mais. Collis me tinha nos braços. Ele me ergueu enquanto se levantava, minha cabeça pendendo. Coloque-a nas celas, ordenou. Lidarei com meu sobrinho quando voltar. Se algo mais foi dito, eu não fazia ideia. Uma rajada de vento rodopiou ao nosso redor e eu estava vagamente ciente da brisa quente da noite em minha pele. Lutei para abrir os olhos, mas não respondiam mais aos meus comandos. A escuridão me estrangulava, sufocante. Minha respiração vinha um suspiro ofegante e senti o coração disparar antes de vacilar. O tempo acelerou e desacelerou, deixando-me existir naquele intervalo muito longo entre as batidas do meu coração e o rugido incessante do vento. Eu não queria morrer, não desse jeito. Não sozinha na escuridão com aquele monstro. Eu queria estar com Ash, em seus braços, no meu lago, como ele havia prometido que aconteceria quando a minha hora chegasse. Aquilo não estava certo, não é justo. Jurei ter ouvido o sussurro de Sotória, seus pensamentos misturados aos meus por um instante.
As brasas da vida vibraram descontroladamente. O pânico surgiu como um animal selvagem enjaulado, desesperado para se libertar, mas não havia como escapar. A morte sempre fora inevitável. Senti que tínhamos parado de nos mover, parado de caminhar nas sombras. Uma palma pressionou o centro do meu peito, minha respiração e meu coração travando enquanto uma estranha sensação de formigamento tomava conta de mim. Então não havia mais nada. Ash. Essa foi a primeira coisa em que pensei quando recobrei a consciência. A batalha entre Ash e Collis, a lâmina o atingindo, movendo-se para cima e para baixo, apunhalando seu corpo. Meus olhos se abriram arregalados. O céu acima estava repleto de luz das estrelas e sorvi o ar úmido e salgado em respirações tênues que pouco faziam para aliviar a constrição em meu peito. O zumbido em meus ouvidos retrocedeu e ouvi vozes de todas as direções. Sussurros nos seguiam quando captei a vaga impressão de pessoas caindo de joelhos e vislumbrei luzes cintilantes dentro de edifícios de arenito e estruturas maiores à distância. Mas eu não tinha certeza, tudo o que sabia era que ainda estava sendo carregada, enquanto lutava para respirar. Ash. Eu não sabia onde ele estava, nem para onde havia sido levado. Tinha uma vaga lembrança de ouvir a referência a uma cela, e antes daquilo, um baque molhado, o brilho de uma adaga escorregadia de sangue. Ah, deuses! O canto da minha visão ficou branco, e eu tinha a sensação de que não conseguiria respirar. Acalme-se, ordenou uma voz cheia de amargor cálido e um sol frio acima de mim. Sobressaltada, meu olhar se voltou para os olhos prateados com manchas douradas. O foco da atenção de Collis mudou, e turbilhões cintilantes e redemoinhos se agitaram sob a carne de suas bochechas. Um arrepio percorreu meu corpo. Você viverá, afirmou Collis baixando o olhar para mim, contanto que seja quem afirma ser. Nada naquelas palavras tornou mais fácil respirar. A cada segundo que passava, eu sentia como se meus pulmões encolhessem. Meu coração pulsava mais no modo apático. Ele palpitava distoante. Estática branca invadia os cantos da minha visão, enquanto eu lutava para me lembrar do que Roland havia ensinado, do que Ash me mostrara. Inspire, prenda. O chão se moveu sob nós, transformando-se em areia. Os passos de Collis desaceleraram. Seu toque mudou. Um som rítmico chegou até mim, o suave movimento das ondas de encontro à costa. Minha cabeça deslizou, minha bochecha prendendo na faixa dourada em torno de seu bíceps. Por um momento, quando olhei para o luar, ondulante refletindo no vasto mar em tom de meia-noite, esqueci que estava sufocando. Collis tinha parado à beira da areia branco-pérola, mas não havia nenhuma inclinação gradual até a água, como acontecia nas praias do mar de Strout. Aquela era uma queda acentuada, sem fundo visível, mas algo na água se movia. Nadavam em círculos, por cima e por baixo umas das outras, dezenas, talvez até mesmo centenas. Seus braços poderosos e corpos nus e elegantes eram metade carne e metade escamas, criando correntes ferozes sob a superfície. As caudas daquelas mais próximas de mim brilhavam radiante ao luar, azuis vívidos e brilhantes, cor-de-rosas intensos, verdes profundos e listras de amarelo brilhante. Meus deuses, com toda certeza, eram sirenas. Fênix, rugiu Collis. Estremeci quando a onda de choque de seu grito atingiu a água, espantando as sirenas para as partes mais profundas do mar. Sua fuga frenética agitou as águas tranquilas. Ondas pequenas e com cristas brancas passavam pela superfície, e uma forma apareceu em meio às sirenas. Todo o seu corpo se movia em um movimento ondulante, impulsionado pelo balançar rápido da enorme barbatana na ponta da cauda. Mais depressa do que outras criaturas, ele nadou em direção à superfície. Ao se aproximar, um raio de prata irrompeu de sua mão, formando uma longa lança que se dividia em 3 pontas em uma das extremidades, um tridente, feito de éter. Fênix, o primordial dos céus e dos mares, irrompeu das águas em um jato e o tridente cuspindo faíscas de âmbar contra a pele negra dos ombros e tórax largos. Sob a cauda ondulante que o mantinha no lugar, as sirenas se acalmaram o suficiente para eu ver outras menores mais baixo. Crianças que ainda disparavam de um lado para o outro, emergindo brevemente antes de desaparecer por trás das caudas das sirenas mais velhas. Fênix voltou o olhar para Collis, então para mim. À luz brilhante da lua, as belas feições ficaram tensas. Ele inclinou a cabeça.
Vossa Majestade. Collis se ajoelhou. Minhas panturrilhas deslizaram sobre a areia quente e áspera. Ele não me soltou, apenas amparou a metade superior do meu corpo ereta contra o seu peito. Preciso de sua ajuda, ela perdeu muito sangue. Fenos me encarou, o olhar fixo em meu pescoço. Corrija se me estiver errado, mas essa não é a consorte de Nictus? Sim, suspirei, ou pensei ter falado, não tinha certeza. Minha língua parecia pesada e inútil. Isso é irrelevante, respondeu Collis. Talvez para você, mas senti a perda de um de nossos irmãos, a chegada e o poder de uma nova irmã. Todos nós sentimos. O olhar de Fenos passou por nós, e ouvi o recuar de passos. Seus olhos se voltaram para mim. É por causa dela? Você faz muitas perguntas, rosnou Collis, a voz suave agora áspera. Eu tenho pouquíssima paciência para respondê-las. Peço desculpas, meu rei. Fenos curvou ligeiramente a cabeça. Mas não quero problemas com Nictus. No momento, meu sobrinho não representa ameaça para ninguém, disse Collis, e meu coração pareceu encolher até que nada restasse dele. No entanto, até você deveria estar mais preocupado em incitar minha ira do que a de Nictus, alertou Collis, o tom carregado de amargura fria, enquanto estudava éter dourado. Estremeci quando a essência deslizou inofensivamente em minha pele antes de cair na areia. Ou preciso lembrá-lo? Fenos observou os tentáculos de éter conforme paravam quase na linha d'água, onde se levantaram e se enrolaram como víboras preparando para o bote. Estremeci ao vê-lo, sem ter ideia do que aconteceria se o éter chegasse à água. Independentemente do que fosse, tive a sensação de que seria terrível. As narinas de Fenos se dilataram e então um tridente ruiu e desapareceu de sua mão. Não precisa. Ótimo. A voz de Collis soou calorosa mais uma vez, gentil até. O modo como ele mudava de humor tão depressa era irritante. Ela não pode morrer. Preciso de que certifique-se de que não aconteça. A confusão me invadiu. Com a perda de sangue somada à preocupação com Ash, meu cérebro confuso estava tendo dificuldades para processar tudo, e muita coisa parecia um borrão, mas mesmo naquele estado eu não tinha ideia de como Fenos poderia ajudar. Se não deseja que ela morra, não pode fazer o que fez aos outros? Questionou Fenos. Faça dela um dos seus espectros. Ela é uma semideusa, certo? Não deve ser um problema, não é? Mas eu não era uma semideusa, a filha de um mortal e de um deus. No entanto, era a impressão de que eu passava aos deuses primordiais, por causa das brasas. De todo modo, Fenos evidentemente sabia sobre os espectros. Talvez todos os primordiais, exceto Ash, soubessem. Mas Fenos não sabia sobre as brasas. Eu não sabia ao certo o que fazer com a informação. Havia algo a ganhar? Mas eu sequer havia cogitado a hipótese de Collis me transformar no que quer que fossem os espectros. Ele podia fazer algo assim? O que aquilo... Não passa de morte renascida, argumentou Collis, a cordialidade se esvaindo. E não posso arriscar que sua alma seja roubada no processo de renascimento. Duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Primeiro, percebi que um espectro tinha de morrer para se tornar um. E a segunda coisa? Fenos se deu de conta do motivo exato da presença de Collis ali. É ela? Sussurrou ele. Sua Graeca? Uma explosão de raiva incendiou minhas entranhas, substituindo temporariamente a frieza que parecia ter invadido cada célula do meu corpo. Palavras ardiam em minha língua, e eu só não queria que deixassem meus lábios. Eu não era sua Graeca, nem Sotória. Não pertencíamos a ele. Desejei que minha boca se movesse, assim como fez antes, quando gritei com Ash Collis, mas as brasas crepitaram debilmente e tudo o que consegui foi um som de choramingo. Ela... acredito que sim. Os dedos de Collie pressionaram a carne do meu braço e de meu quadril. Estou mantendo sua alma no corpo. Não tenho certeza. Ele hesitou, o peso de suas palavras como uma admissão sussurrada. Não sei ao certo por quanto tempo mais conseguirei fazê-lo. Pensei no formigamento que havia sentido quando ele colocou a mão no meu peito. Foi isso? Quando ele agarrou minha alma? Nossas almas? Fui tomada pelo choque. Sion não tinha acreditado que Collis ainda possuísse poder suficiente para invocar uma alma como Ash. Aquilo significava que havia algumas brasas da vida nele? Ou era um subproduto das verdadeiras brasas da morte? Eu não tinha certeza, mas explica por que eu ainda estava viva. Bem, por pouco. Você sabe o que me pede, comentou Fenos baixinho, o vento chicoteando através da água e jogando as pontas de meu cabelo sobre a areia. Não estou pedindo.
Pequenos arrepios de desconforto eriçaram minha pele quando Fênix inclinou a cabeça para o lado. O músculo em sua mandíbula latejou. Então ele deslizou sob a água, mais ou menos um segundo. Depois as sirenes ficaram imóveis. As menores, as crianças, nadavam cada vez mais fundo, desaparecendo de vista. Fênix ressurgiu a menos de um passo da areia. A água escorria sobre a pele lisa de sua cabeça, descendo pelo peito. Sem dizer uma palavra, ele estendeu os braços para nós. Collis hesitou a princípio, sem se mover, e então me levantou uma vez mais. Se ela morrer, destruirei toda a sua corte, jurou ele, entregando-me o primordial, que não tinha se aproximado nem de Ash, nem de mim durante a minha coroação. Mais uma vez o pânico me invadiu quando Fênix me pegou em seus braços e as brasas arderam brevemente. Meu coração martelava contra as costelas, mas pensei ter sentido o peito de Fênix subir bruscamente contra o meu. A água quente e efervescente lambia minhas pernas, e então tudo abaixo de meu torso estava submerso. Minhas respirações fracas findaram. Adorava estar no meu lago, no plano mortal, e gostava de brincar na piscina de Ash, mas eu não sabia nadar e era para o mar que Primordial estava me levando. Certa vez Nictus pegou o que me pertencia. Meus olhos arregalaram e o olhar assustado dispararam do céu estrelado para Fênix. Ele estava falando sobre Sion e Rhaegar. Eu deveria apreciar ver algo ser tomado dele. Com a voz leve como uma pluma, era difícil ouvi-lo por cima da água borbulhante. Mas não vejo alegria nisso. Fios de éter prateado surgiram em seus olhos. Posso sentir seu pânico. Não há necessidade. De que adiantaria machucá-la quando você já está morrendo? Como estar naquele plano e ouvir aquela declaração deveria soar remotamente reconfortante. Um canto dos lábios de Fênix se curvou. Pensando bem, não acreditava que ele tivera a intenção de soar tranquilizador. Você está nas águas do arquipélago de Tritão, perto da costa de Aigea, continuou Fênix. Sabe o que isso significa? É evidente que não. A maioria dos outros primordiais nem sequer desconfia, inclusive Nictus. Fênix se afastou ainda mais. Eu me pergunto se já teria trazido-o aqui, se ele soubesse. Eu realmente não estava entendendo a maior parte do que ele dizia, só conseguia pensar na profundidade da água. A água é a fonte de toda vida e cura. Sem ela, mesmo o primordial da vida não teria poder, se tal energia pudesse ser possuída. Um sorriso irônico e sem humor surgiu em seu rosto. Quem nasce aqui, as sirenas, carrega a fonte de dentro de si. É um dom que cura, assim como a água. Seus olhos encontraram os meus e ouvi um canto, acordes suaves em uma língua desconhecida. O éter parou de girar nos olhos de Fênix e pensei que talvez tivesse visto uma sombra de tristeza neles. Mas com certeza havia sido fruto da minha imaginação. Aquele era mesmo o primordial que tinha dado o reino de Pyth, porque fora insultado. Para a maioria em seu estado, a água proporcionaria uma cura, mas para você, você não é nenhuma semideusa, consorte. Eu assenti no momento em que nossas peles se encontraram. Fênix abaixou a cabeça e sussurrou. As brasas do poder primordial. Fortes. Fortes demais para qualquer mortal. E é o que você é. O dorso de seu nariz roçou o meu. Ou era. A sufocante sensação de desamparo aumentou, me fazendo estremecer, e eu não tinha a menor ideia do que faria. Qualquer primordial podia tentar tomar as brasas, assim como Collis fez com Eitos. E o que eu poderia fazer para impedir? Nada. Meus dedos só o que eu conseguia mover crisparam-se em punhos. Não estava acostumada a ser incapaz de me defender. O sentimento me fez querer arrancar minha pele. O chicote da fúria me açoitou, colidindo com meu pânico até que o desespero me asfixiou. Você tem brasas da vida dentro de si, o que significa que Eitos desferiu o derradeiro e talvez vencedor golpe do irmão, não foi? Fênix olhou para a costa, os fios de éter em seus olhos queimando, tão brilhantes quanto a lua. Uma risada baixa escapou dele. Ah, você foi sempre o ponto fraco dele, não é? Eu mesmo poderia tomar essas brasas. Eu o encarei, perguntando-me se seria melhor se Fênix simplesmente o fizesse. Embora levando em conta como ele havia inundado um reino no plano mortal por causa do cancelamento de uma tradição destinada a honrá-lo, provavelmente não seria melhor. Mas então, eu estaria lutando contra Collis e Nictus. Este último provavelmente tão desconcertante quanto o primeiro, pelo menos com base no que vi em sua coração. Não sou tolo. Ele nos virou na água de modo que ficássemos de costas para a praia.
Sua testa úmida roçou a minha. O que realmente a aflige é mais profundo que a perda de sangue e não pode ser contornado com sorte. Pode apenas ser aliado, não importa o quão alto seja o preço ou quantas vezes seja pago. Quão alto seja o preço, o que... Quando tudo isso acabar e você ainda estiver respirando? O dorso de seu nariz roçou o meu novamente. Lembre-se das dádivas concedidas a você esta noite. Antes que eu conseguisse processar o que ele havia dito, a água se agitou sobre nossas cabeças e mergulhamos abaixo da superfície. A boca de Fenton se fechou sobre a minha, fazendo com que todo o meu corpo fosse rígido com o contato. Ele não me beijou, ele soprou em minha boca. As saias de meu vestido flutuaram ao meu redor, e meus braços as imitando quando afundamos. O hálito de Fenton era frio, fresco e poderoso, como engolir o vento. Seus braços relaxaram ao meu redor, e eu me libertei de seu abraço. Meu olhar arregalado disparou várias vezes da água turva. Continuei afundando até... Mãos agarraram meu tornozelo e me arrastaram para baixo. Minha boca se abriu em um grito que fez bolhas gorgolejarem para a superfície da água. Dedos pressionaram minha cintura, me virando. Subitamente uma mulher estava diante de mim, o longo cabelo escuro emaranhado com fios de meu cabelo muito mais claros. Ela se inclinou, as escamas da cauda ásperas contra a pele de minhas pernas. Seus olhos eram da cor do mar de Strout, ao meio-dia, durante o verão, um tom deslumbrante como vidro marinho. Seu peito nu pressionou o meu, enquanto ela agarrava minhas bochechas. Como Fenton, ela colocou a boca sobre a minha e soltou ar. O hálito era fresco e doce, derramando-se em minha garganta. A sirena se soltou e flutuou para longe de mim, fechando os olhos, e nossos cabelos se separaram. Mas ela não afundou, ela se ergueu. Uma mão em meu ombro me virou novamente. Um homem com os mesmos olhos azul esverdeados e pele rosada segurou minha bochecha, colando a boca na minha, enquanto o luar brilhante nos inundava. Ele também soprou aquele ar frio, doce e fresco em mim, preenchendo meus pulmões. Suas mãos deslizaram para longe, como as da primeira sirena, e então outra criatura me pegou, aquela com cabelo quase tão claro quanto o meu. Seus lábios encontraram os meus e seu hálito me preencheu. Nós duas vagando da luz da lua para as sombras. Ela flutuou para longe enquanto sirenas se aproximavam, uma após a outra. Havia tantas e cada vez menos luz chegava até nós. Eu não conseguia mais acompanhar quantas criaturas colaram seus lábios nos meus e me passaram ar, mas a cada respiração eu me sentia diferente. A frieza dentro de mim desapareceu, e o aperto em meu peito e garganta diminuiu. Meu coração disparou, então começou a bombear com firmeza. Minha pulsação desacelerou e aquele som enfim me alcançou. Olhei em volta e vi as sirenas nas sombras das águas escuras. Eram elas. Estavam cantando como aquelas em terra haviam feito. Eu não conseguia entender as palavras, mas a melodia parecia assustadoramente bela. A parte de trás de meus olhos ardeu. As mãos suaves de uma sirena seguraram as minhas bochechas, desviando minha cabeça daquelas que cantavam em direção a ela. Não parecia muito mais velha do que eu. Seus lábios tingidos de azul se abriram em um sorriso enquanto a cauda subia e descia, impulsionando-nos para cima, em direção ao luar, agora rajado. Lágrimas, eu podia vê-las, mesmo na água, escorriam pelas bochechas, e fechei os olhos para conter o que sentia ao vê-las. A vontade de pedir desculpas me atingiu com força, embora eu não soubesse pelo que estavam me desculpando, mas suas lágrimas, seu sorriso e o canto das sirenas... Ela fechou a boca sobre a minha e soltou o ar, sua respiração enchendo meu peito. As brasas da vida zumbiram fortes e vibrantes, como se despertadas. Ocorreu-me então que não era o hálito que as sirenas sopraram em mim, era seu éter. Chegamos à superfície e meus olhos se arregalaram. Mãos diferentes me pegaram pelos ombros, aquelas que eu sabia pertencerem a Collis. Ele me tirou da água. Espuma do mar escorria de meus membros e pingava na bainha do meu vestido, e de meu cabelo caindo aos meus olhos enquanto ele me arrastava até a praia. Eu me inclinei para a frente, piscando a fim de tirar a água dos olhos, e plantei as mãos na areia quente, áspera e branca. Minha cabeça não parecia mais cheia de teias de aranha. Minha mente estava lúcida e acelerada, preparando os meus músculos para lutar ou correr. Comecei a me desvencilhar do aperto de Collis quando a minha visão se tornou nítida. Congelei. Fiquei completamente imóvel, enquanto olhava para a superfície da água. Não vi Fenton em lugar algum,
Mas o que vi fez meus lábios dormentes se abrirem horrorizada. Corpos flutuavam, alguns de costas, outros de bruços. Dezenas, apenas boiando nas águas agora calmas. Meu olhar saltou sobre as escamas, não vibrantes e vívidas, mas opacas e desbotadas. De repente compreendi o canto triste que já não preenchia o ar, o sorriso da última sirena, suas lágrimas, a tristeza que vira nos olhos de Fenos. Aquele era o preço que mencionara. As sirenas me deram vida, às custas das delas.